Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. A taxa de desemprego do Brasil tem apontado tendência de queda. Apesar disso, ainda é a quarta maior entre as principais economias do mundo. O levantamento sobre o terceiro trimestre do ano mostrou que a taxa de desemprego no Brasil chegou ao dobro da média mundial e está em quarto lugar entre as maiores economias do mundo. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 13,2% no trimestre encerrado em agosto, atingindo 13.700.000 trabalhadores. Antes da chegada da pandemia de Covid-19, o índice estava abaixo de 12% e acabou saltando para 14,7% no começo desse ano. E no conjunto de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a taxa de desemprego caiu para 5,8% em setembro. De acordo com o ranking, apenas Costa Rica, Espanha e Grécia registraram em agosto uma quantidade maior de desempregados em relação ao Brasil, que teve um período prolongado de baixo crescimento. E o país também tem crescido em uma média menor que a dos países emergentes. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta a pena de crimes cometidos contra a mulher em situação de violência doméstica. O texto dobra as penas de crimes contra a honra praticados contra mulheres no caso de violência familiar, como calúnia, difamação e injúria. O projeto também propõe que o criminoso que praticar esses tipos de crimes, ainda que se retrate antes da condenação, não deve ficar isento da pena. Atualmente, o Código Penal permite esse benefício ao autor do crime. A proposta também estabelece que as infrações devem ser apuradas independente da apresentação de queixa pela vítima. O crime de ameaça cometido em situações de violência doméstica contra a mulher também teve a pena aumentada. Segundo o Código Penal, o crime consiste em ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico. Atualmente, a pena prevista para o crime de ameaça é de prisão de 1 a 6 meses e multa. O texto propõe que, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, a penalidade aumente para 6 meses a 2 anos de prisão e multa. O projeto também estabelece que crimes no âmbito de violência familiar vão ter prioridade na apuração. No esporte, a cidade de Doha, no Catar, foi palco de uma cerimônia que inaugurou um relógio. Ele realiza a contagem regressiva para a Copa do Mundo FIFA 2022. A contagem regressiva para a Copa do Mundo FIFA de 2022 começou. Um show de luzes formado por drones desenhou os céus da capital do Catar. A lenda do futebol britânico David Beckham esteve presente na cerimônia. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, falou sobre o contexto do torneio em meio a controversas leis trabalhistas que vigoraram no país do Oriente Médio. Agora, em poucos anos, algumas mudanças aconteceram. O sistema kafala foi abolido. Os trabalhadores migrantes podem mudar e não podemos esquecer que trabalho também é dignidade. Você não faz caridade para as pessoas, você dá um emprego, uma oportunidade. Os salários mínimos, as condições de segurança dos trabalhadores melhoraram muito. E não sou eu que estou dizendo, não é a FIFA que diz, somos uma organização esportiva. A kafala é um sistema descrito por críticos como uma forma de escravidão que vincula os trabalhadores a seus empregadores, cuja permissão é necessária para entrar e sair do país, bem como para mudar de emprego. A Arábia Saudita é alvo de fortes críticas em todo o mundo pelo histórico em direitos humanos marcado por ativistas atrás das grades, pelo assassinato de um jornalista e por desaparecimentos forçados. E antes de encerrar, ultimamente a gente tem ouvido falar bastante sobre o 5G, a nova tecnologia de conexão móvel que vai chegar ao Brasil em 2022. Para entender como chegamos até aqui, vamos acompanhar na reportagem. Nas últimas décadas, as telecomunicações mudaram muito. No Brasil, o telefone chegou em 1877. Apenas um ano depois de ser patenteado por Alexander Graham Bell, conhecido como o inventor do aparelho.
Na década de 1960, o país tinha 1 milhão de usuários e 1.000 empresas do segmento. Até que nos anos 70... E aí veio um outro marco na telecomunicações do Brasil, que foi a inauguração da Embratel. E a Embratel era responsável, era uma estatal brasileira responsável pela expansão das telecomunicações do Brasil. Então, a expansão se deu, inclusive, na questão social de instalar orelhões. Uma inovação que hoje, 50 anos depois, é desconhecida por muita gente. Pode até não parecer, mas aqui na capital paulista ainda há quase 7.000 telefones como esses. Mas se contabilizados todos os telefones públicos ainda ativos em todo o estado de São Paulo, de janeiro a agosto deste ano, apenas um crédito foi utilizado a cada 14 dias. Até porque grande parte dos orelhões nem funciona. E hoje em dia a maioria das pessoas não usa nem telefone fixo. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2020 o telefone fixo convencional estava presente em apenas 24% dos lares brasileiros. Foi nos anos 90 que o telefone celular chegou ao país, mas era bem diferente dos aparelhos atuais. Quando o 3G chegou já em 2004, algumas informações e notícias chegavam pela internet no celular. Mas foi com 4G em 2013 que muita coisa mudou. 4G atende hoje, né, as grandes necessidades de streaming, né, permitiu velocidades para a gente carregar filmes, várias aplicações. Aplicações que atualmente abrangem todas as áreas da vida. Além de aprimorar as formas de comunicação, o 4G trouxe mais entretenimento e funções que possibilitaram o desenvolvimento da indústria, negócios e até da educação. Mas com 5G, tudo isso evolui muito mais. E você vai poder proporcionar ao usuário um processamento de telecomunicações, tempo de transmissão menor que 1 milissegundo. E isso proporciona a você uma telecomunicação em tempo real. Mas essa ainda não é a realidade do 5G já ativo em alguns aparelhos no país. A gente não tem ali o 5G de fato. Porque ainda o Brasil ele ainda não está totalmente estruturado. Você tem muitos lugares que ainda não tem antena 5G, porque acabou de ter aí as vendas das faixas de frequência, né? Estima-se dos próximos 3 a 5 anos a gente ter aí aproximadamente 60% das estruturas já montadas. Mas de julho a setembro do ano que vem a gente já teria em todas as capitais uma estrutura mínima para que as pessoas já comecem a sentir essa diferença de como está funcionando e até a usabilidade mesmo. E aí sim chegarão evoluções que parecem sair de filmes de ficção. Segundo os especialistas, cidades inteiras estarão conectadas e as pessoas poderão ligar e desligar equipamentos domésticos à distância, fiscalizar medidores de água ou luz e até os pets, idosos ou crianças poderão ser monitorados de longe. Por isso, a expectativa é que a tecnologia chegue aos 4 cantos do país. E sim, será preciso ter um novo aparelho, porque não é possível adaptar o celular 4G para 5G. Todos os fabricantes vão ter as linhas de baixo, médio e alto valor. Então, todas elas com tecnologia 5G. Então, a gente deve começar a ver aí alguns aparelhos saindo em preço mais em conta, já com tecnologia. Vamos aguardar. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. E a gente volta a se encontrar na segunda, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.